Graça e paz, queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez hoje para realizar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com nossa alma cheia de motivos de gratidão a Ele. Que prazer temos de podermos nos reunir com alguns irmãos aqui pessoalmente e com muitos outros que estão através das nossas redes sociais. Nós louvamos a Deus porque Deus tem multiplicado o número daqueles que têm assistido aos nossos cultos durante a semana. Muitas pessoas têm dito, informado que têm assistido, e isto muito nos alegra a todos, seja no horário que for, a nossa palavra de gratidão por você nos acompanhar. Eu convido os irmãos que estão aqui presentes, convido aqueles que estão em seu lar, se desejarem fazer isto, a ficar em pé por um instante. Nós estaremos orando ao nosso Deus, fazendo desta oração nossa consagração para este tempo de culto. Te agradecemos, Pai querido, pela bênção de podermos ter motivos para te buscar, e o maior deles é o fato do Senhor ter nos amado e nos chamado para fazer parte da tua família, do teu povo. Te agradecemos porque temos neste mês este motivo especial de celebração, que é o Natal. E nós queremos estar sempre nos lembrando de maneira correta o sentido desta data. E queremos neste culto já podermos refletir de maneira muito séria sobre o significado da vinda do Senhor até aqui, na pessoa do teu Filho Jesus. Conduz-nos, Pai, durante este culto, que haja em nós sensibilidade à direção do teu Espírito, para que te adoremos na plenitude do nosso ser. É para louvor e glória do teu nome que assim nós oramos, no nome precioso e querido de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom estarmos aqui e nós vamos louvar ao nosso Deus. Vamos falar do nosso prazer que temos em ser fiéis a Ele. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém,
servo se fez por amor, e em glória a vida nos dá para sempre. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Jesus. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e em todos da terra tributam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Amém. Eu quero ler com os irmãos que já continuem em pé. Nós temos um texto bíblico, pastor, que diz exatamente isso. Eu gostaria que passasse para todos os irmãos lerem aqui juntamente comigo. Está na sua tela, vamos ler? Ó, vinde, adoremos e prostramo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Por isso a gente pode cantar, ó, vinde e adoremos. Vamos cantar mais uma vez esse refrão? Você pode cantar comigo? Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Normalmente nós consideramos o culto de quarta-feira como o culto de oração. É um tempo quando nós dedicamos um pouco mais, alguns minutos para oração. E é claro, cada um de nós sempre tem seus motivos de oração. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Eu queria que neste momento, cada um de nós pudesse apresentar ao Senhor um motivo de oração. Seja um motivo de gratidão, seja um pedido, seja uma intercessão, que nós pudéssemos nesta hora nos colocar diante de Deus de maneira integral, absoluta, mas de maneira muito espontânea. Eu tenho falado muito que orar é mais do que falar, é mais do que pensar, é mais do que sentir. Orar é estar com Deus. O melhor da oração é isto, é nos sentirmos diante dEle. Eu quero muito que cada um de nós tenha esta certeza de que estamos na presença do Senhor. Então coloque diante dEle agora, de todo o coração, o seu desejo, a sua intercessão, a sua expressão de gratidão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, uma das melhores convicções que nós temos na nossa vida é a de que somos do Senhor e por isso temos a liberdade de chegar até a Tua presença. É por isso que não precisamos usar intermediários entre nós e o Senhor,
porque somos teus filhos, e assim como nós, pais, não admitiríamos que um filho nosso, tendo alguma necessidade ou precisar de qualquer conversa conosco, usasse qualquer intermediário. Assim também é o Senhor, um Deus tão cheio de amor, tão cheio de bondade. Quero te agradecer, Pai, porque mesmo quando não nos sentimos qualificados para isto, por causa de pecados, por causa de condições que sabemos são impróprias, ainda assim o Senhor nos recebe em tua presença, porque o Senhor deseja sempre nos mostrar o caminho da reconciliação com a integridade, com a pureza de coração. Pai, eu quero pedir humildemente ao Senhor que, segundo a tua infinita misericórdia, bondade, sabedoria e perfeitos propósitos, que o Senhor receba as orações que estão sendo apresentadas a ti agora. Talvez motivos de gratidão, que bênção, talvez súplicas por si mesmos, os que estão orando, súplicas por outros na condição de intercessão. Pai, nós sabemos que o teu amor permite ao Senhor fazer aquilo que até mesmo contraria os nossos desejos, quando muitas vezes o que desejamos é mais a tua justiça do que a tua longanimidade. E o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor corrige o nosso pensar, o nosso sentir, e que em tudo isto, Pai, nós aprendamos a conviver com o Senhor, a conviver com a tua pureza, a conviver com a tua santidade, que aprendamos a conviver com a tua integridade, sendo filhos do Senhor. Isto é extremamente necessário, e assim então nós entenderemos muitas vezes as maneiras como o Senhor age. É para a glória do teu nome, Pai, que nós desejamos isto. É para podermos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e da sua graça. É para podermos andar com o Senhor e aprender como ser manso e humilde de coração. Oramos assim, no nome precioso de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Amém. Graças ao Senhor por Ele nos receber. O Wesley tem algumas comunicações a nos dar. Meus irmãos, como vocês já sabem, nós estamos no mês de dezembro, no qual celebramos o Natal, mas não o Natal a data, e sim o nascimento de Jesus. E em meio a um ano tão atípico, tão difícil para todos nós, nós também preparamos algo para a igreja, dessa data tão importante, onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, vai passar um pequeno vídeo para você anotar na sua agenda, você que está conectado conosco, não está aqui presencialmente, mas por favor anote na sua agenda as duas atividades que nós teremos de Natal. Muito bem, dia 21, uma segunda-feira à noite, ambas as programações, meus irmãos, são presenciais, aqueles que puderem vir, sabemos que é durante a semana, então o número é mais reduzido, e também na nossa transmissão no YouTube ou no Facebook. Dia 21, concerto de Natal, será uma noite muito bonita, diferente, então teremos aqui violoncelo, flauta, violinos e outros instrumentos para que você tenha aí uma noite bem diferente, cantando músicas tradicionais de Natal, vai ser muito legal. E no dia 23, uma cantata muito diferente de tudo que você já viu, aproveitando essa pandemia, isso que nós estamos vivendo, e essa cantata, essa peça se chama Onde Há Esperança. E vai ficar essa pergunta para vocês, desde já, onde há esperança? Então anote na sua agenda, é dia 21 e 23. Pastor, por favor. A propósito desta data de celebração, nós falaremos neste culto e até o último culto
deste ano sobre a pessoa de Jesus, a sua ação em nossa vida. E hoje nós falaremos sobre a primeira parte do texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Este texto bem apreciado que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. O nosso tema de hoje será Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. E é o que está no texto que lemos de Isaías capítulo 9, versículo 6. O texto todo diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Todos os anos, neste período, tudo se repete. E as coisas que mais se repetem são as felicitações de Natal sem compromisso. Porque felicitar é cumprimentar desejando felicidade, é isto. Então, se nós felicitamos alguém, e depois nós não vamos saber se a pessoa se tornou realmente mais feliz, foi uma congratulação descomprometida. Não é assim? Outra saudação que fazemos é desejar um feliz ano novo, ou um ano novo cheio de realizações. Mas quantas pessoas nós acompanhamos durante o ano para saber se os sonhos dela realmente se realizaram? Ora, isto significa que para nós estas expressões, Feliz Natal, Ano Novo cheio de realizações, são expressões que não passam de um simples discurso com o qual nós não estamos comprometidos. Alguém já disse que as pessoas desejam que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Interessante isso. Daí ser comum pessoas desejarem a felicidade dos outros, desde que os outros não tenham mais felicidade do que ela. Porque se estes, mesmo tendo desejado muita felicidade para os outros, se os outros se tornarem mais felizes do que elas, vai surgir o quê? A inveja e também a maledicência. Eu faço essa introdução para dizer, para lembrar, que uma das razões principais porque Jesus foi odiado por muitas pessoas, a ponto de terem levado ele à cruz, foi a inveja. A gente lê isto na Bíblia. As declarações que aqui no seu ministério ele fazia sobre si mesmo, ele se identificava como Filho de Deus, como o Messias. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, estas expressões foram insuportáveis para as pessoas da sua época. Muitos consideraram Jesus como alguém que estava proferindo blasfêmias. Ele se apresentar como um ser humano melhor do que os outros, com atributos superiores àqueles dos que o ouviam. Mas é notável, irmãos, que estas referências que Jesus fazia de si mesmo, elas já estavam nas profecias do Velho Testamento, literatura que os homens da sua época conheciam. Como lemos no texto, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Então o texto começa dizendo isto: um menino nos nasceu. Que menino era este? Um menino precioso, um menino especial para Deus. O próprio Deus nasceria aqui na terra, na pessoa de Jesus. Então era preciso que os judeus associassem estas profecias com a pessoa de Jesus, pelos sinais que foram dados acerca da pessoa dele.
Vejam que está no livro do profeta Isaías também, capítulo 7, versículo 14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Lembram o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós, na pessoa do seu Filho. Esta profecia sobre o nascimento de Deus aqui na terra, em Cristo, foi feita 700 anos antes de Jesus nascer. Então, Deus já havia anunciado a sua encarnação aqui na terra. Mas quando Jesus nasce, quando ele começa o seu ministério, e ele começa a se identificar como aquele que havia sido prometido, as pessoas dizem, não pode ser. Em primeiro lugar, porque ele está se colocando acima de nós. Nós somos religiosos, muito consagrados, dedicados. Além disto, eles esperavam um rei que viesse para governar sobre o povo, principalmente para libertar o povo judeu do domínio de Roma. Eles não queriam continuar vivendo sob o comando de um povo que não tratava bem aí. Mas ele nasceu numa manjedoura, ele estava agora envolvido com pessoas pobres. Ele estava dando atenção a pessoas que eles, especialmente as autoridades religiosas, consideravam como pessoas desqualificadas. Mas Jesus veio na condição de alguém que viria para realizar os propósitos de Deus. Me permitam, irmãos, lembrar uma ilustração muito interessante daquele homem que estava andando um dia pelo seu quintal. E quando ele olhou para baixo, ele viu que ele havia pisado perto de um formigueiro, onde tinha muitas formigas. E ele agachou e viu que muitas formigas estavam mortas por causa do seu pisão, muitas machucadas. E ele viu aquele grande movimento. Ele abaixou, ficou olhando para as formigas, e ele começou a falar, olha, formigas, eu estou tão penalizado pelo que eu fiz. Eu não quis pisar em vocês, mas foi sem querer. Se eu pudesse me comunicar com vocês, eu iria pedir perdão a vocês, eu iria fazer tudo para restituir a vocês que estão machucadas a sua saúde, mas, infelizmente, não há comunicação entre nós, eu sou um ser humano, vocês são formigas. Sabe, irmãos, Deus do céu olhou para a terra e viu situação semelhante, de homens se matando, homens se odiando, homens se perseguindo, famílias se degladiando, e Deus olhou e disse, mais ou menos isto, vocês precisariam conhecer a graça revelada para que vocês fossem curados, vocês precisam de verdade, de ter contato com uma mensagem salvadora, mas eu sou Deus e vocês são homens, eu então vou me fazer homem como vocês, na pessoa do meu filho, para que eu possa me comunicar com vocês. Aquele homem não pôde fazer o mesmo em relação às formigas, mas Deus pôde fazer isto em relação a nós. E é por isso que a Bíblia ensina que Jesus veio para trazer a mensagem de resgate que todos nós precisávamos conhecer. A manifestação de Deus como um homem na pessoa de Jesus foi a prova maior do seu amor por nós. Eu vejo isso, irmãos, Deus, da sua divindade vindo até a terra, foi a prova máxima do seu amor por nós. Porque todas as suas pregações, seus ensinos, seus milagres, os seus sofrimentos e a sua crucificação e ressurreição só aconteceram porque Ele esteve aqui, porque Ele se fez homem como nós. Foi a base de toda a história da redenção, Ele ter se tornado semelhante a nós. E o texto diz isto, o governo está sobre os seus ombros. O que significa isto? Na língua original, hebraico, na qual foi escrito o Velho Testamento, a tradução mais popular seria esta: a
carga da autoridade pertence a ele. Governo significa autoridade e está sobre a pessoa dele. Isto, irmãos, é notável para a pessoa de Jesus. E ele mesmo disse o que está escrito. Lucas escreveu, que está em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. O governo está sobre os seus ombros, a autoridade pertence a ele, por isto apenas ele pode conceder a salvação. Então, neste momento, podemos dizer, celebrar o Natal é festejar o aniversário de um rei, é festejar o aniversário deste, que a Bíblia diz desde o Velho Testamento, que veio aqui à terra, aceitou viver na condição de gente comum, mas que nunca perdeu a sua natureza real. É isto, nós cristãos celebramos o Natal nesta perspectiva. Quando os magos vieram visitar Jesus recém-nascido, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 11, o texto diz, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Por que ouro, incenso e mirra? Eu aceito que Deus usou aqueles homens para irem até onde Jesus estava, para que o que eles levaram a Jesus simbolizassem aquelas ofertas, aqueles presentes, a natureza de Jesus. Em primeiro lugar, o ouro. Na antiguidade, ouro era presente que só se dava aos reis. Ninguém mais poderia receber um presente. Então, ali estava o reconhecimento da sua realeza. O incenso, também conhecido como olíbano, era próprio dos sacerdotes. Eles usavam isto para fazer aqueles seus... a manifestação dos incensos diante do Senhor. Ali estava o reconhecimento da espiritualidade de Jesus, da sua identificação com o Pai. A mirra era uma planta muito apreciada pelo seu poder curador. Muitos usavam naquele tempo, não sei se ainda hoje, a mirra para provocar o rejuvenescimento da pele. Era o símbolo da sua imortalidade. Ele não morreria como Deus, ainda que tenha morrido como homem. Então, irmãos, esta sua soberania essencial, a sua espiritualidade plena e a sua divindade foram exaltadas desde o seu nascimento. E continuando a leitura de Isaías capítulo 9, o texto diz, o seu nome será. Precisamos entender isto, porque está no singular, quando há 4 referências à pessoa dele, não se refere a nomes, mas a um nome que será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso. Como se faz 4 citações e se diz que é um nome? Era um nome que incluía os seus atributos. Estas referências que estão aqui, elas se referem à pessoa dele, o seu poder e realizações descritos em um nome. Era a relação de quem era com o nome. Vocês já ouviram, certamente, talvez até já se referiram assim. Você conhece o seu José da oficina, não tem isso? Você conhece o seu Pedro da padaria? Eu vou na casa da dona Maria costureira. Oficina, costureira, padaria não são nome. Mas nós acabamos atribuindo a alguém um nome por aquilo que a pessoa faz, pelos seus atributos profissionais. É a identificação nominal, conforme a referência profissional.
Então, são nomes que identificam o que a pessoa fez ou faz, o seu ofício. É isto que o texto se refere. Quem seria Jesus? Na língua hebraica, ter um nome e ser, muitas vezes, significa a mesma coisa. Por exemplo, Faraó não era o nome de uma pessoa, era o título que ostentavam os soberanos antigos do Egito. Mas muitas vezes na Bíblia se fala do Faraó sem citar o nome que ele tinha lá no seu registro. Então, quando a Bíblia diz que o Faraó prejudicou os israelitas, está se referindo à pessoa, ao nome e aos seus valores pessoais. Então, como o livro do profeta Isaías foi escrito nesta condição cultural, nesta perspectiva, nós precisamos entender isto. O seu nome será, então vai dizer quem ele seria, e o que ele seria é aquilo que identifica o seu nome. Então, assim, neste texto, o seu nome será, pode ser também ele será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então não vejam isto apenas como uma identificação nominal de Jesus, mas como referência à sua pessoa. Hoje nós olharemos as duas primeiras referências do texto, maravilhoso conselheiro e Deus forte. O que significa isto? Em primeiro lugar, ele seria maravilhoso. O texto não está falando de alguma coisa ou pessoa apenas deslumbrante. Hoje, quando nós nos referimos a alguém ou a algo como maravilhoso, nós estamos pensando apenas em algo que está nos agradando muito. Mas este termo foi usado para manifestar a natureza singular. Maravilhoso significa ele seria distinto, ele seria extraordinário. Uma palavra que também era usada para identificar maravilha, prodígio. Quando alguém se referia a um milagre, dizia, isto foi maravilhoso. É a isto que o profeta Isaías está se referindo. Quando olhamos Isaías 29:14, as palavras do Senhor Deus, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. É a mesma palavra no hebraico, que se refere aqui a algo extraordinário, a algo impactante. É a mesma palavra usada para se referir à pessoa de Jesus. Vejam ainda a descrição desta palavra, o mesmo uso dela que está em Êxodo capítulo 15. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. As nações te ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo, os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Mais uma vez a palavra maravilhosa é usada aqui. Isto, irmãos, é para nos dar uma dimensão da grandeza de quem seria Jesus nesta profecia. E Jesus manifestou isto em seu ministério. Quando Jesus realizava curas, as pessoas diziam, coisa maravilhosa está acontecendo. Quando ele transformou água em vinho, coisa maravilhosa estava acontecendo. Quando ele multiplicou as 2 vezes pães e peixes, a mesma coisa. Quando ele caminhou pelo mar, sobre o mar, quando ele ressuscitou os mortos, ele foi realmente uma pessoa maravilhosa. Este é o sentido, a ênfase da grandeza de Jesus.
Mas o texto diz, ele é um maravilhoso conselheiro. Qual o sentido desta palavra conselheiro? É aquele que tem sabedoria nas suas palavras. Oh, que glória para nós, que andamos com o Senhor, que buscamos os seus conselhos, que queremos seguir a sua direção. Ele é um conselheiro que estabelece planos perfeitos, por isto imutáveis. Felizes aqueles que se dedicam a andar no caminho do Senhor. Quando Jesus Cristo disse, aprendei de mim, ele estava se oferecendo como este maravilhoso conselheiro, inerrante, perfeito em suas decisões, em suas escolhas e ensinos. Não há outra coisa melhor que poderíamos dizer, olhando para este texto, do que isto. Se você, meu irmão, minha irmã, deseja celebrar o Natal de uma forma coerente, consistente, considere que você está celebrando o Natal de um ser absolutamente maravilhoso, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, como ele disse, mas que tem interesse pela vida de cada um que se aproxima dele, para poder orientar, aconselhar, dirigir. Aqueles que querem seguir nos seus caminhos serão sempre felizes. Jesus é um conselheiro admirável, excelente. Felizes os que se aproximam dele, não apenas na busca do atendimento às suas necessidades físicas e materiais. A gente fala isto até com cuidado, mas grande parte das nossas orações são sempre pedindo a Deus que Ele cuide de nós, que Ele cuide de nossa casa, que Ele nos ajude em algum negócio, que Ele nos acompanhe em uma viagem, que Ele nos dê paz no momento de fazermos uma prova. Isto é comum em todos nós. Mas felizes aqueles que sabem que Deus é um precioso, um maravilhoso conselheiro, e que se aproximam dele desejando conhecê-lo. Há um limite, mas nós podemos chegar até este limite nosso do conhecimento de Deus, e ele se oferece a isto. Bem-aventurados aqueles que se aproximam de Deus para aprender a viver de acordo com os seus ensinos, que desejam conhecer a Ele e toda a sua palavra, para poderem viver sempre neste descanso, neste sossego, nesta confiança de que estão seguindo as orientações de alguém que tem palavras perfeitas. Bem-aventurados aqueles que se aproximam dele, desejando condições para viver uma vida santa e reta, conforme os seus propósitos. O governo está sobre os seus ombros, há poder nele, autoridade, para fazer realizar toda a sua vontade, e o seu nome é este, ele é, como eu já disse, o nome que identifica a sua pessoa, um maravilhoso conselheiro. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, que buscou ao Senhor no momento difícil da sua vida, pôde depois dizer, eu jamais pude esperar que algo tão extraordinário fosse acontecer, que uma resposta tão gloriosa viesse a mim, que uma intervenção divina tão extraordinária pudesse ocorrer. É ou não é? Quantos de nós temos experiências assim? É Deus desejando usar sempre esta condição sua de um maravilhoso conselheiro para abençoar as nossas vidas. Observem a riqueza deste texto bíblico. Leio 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 31. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são,
para que vocês que estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando o apóstolo Paulo busca o Senhor, desejando muito ser curado, entendo eu, de uma enfermidade, o Senhor disse a ele: a minha graça é suficiente para você, apesar da sua enfermidade, a minha graça vai bastar para que você possa realizar os meus propósitos. É isto. E aí o apóstolo Paulo diz: eu então entendi que Deus precisava da minha fraqueza para, através de mim, manifestar a sua força. É o que Paulo escreve neste texto. Deus usa aquilo que nunca poderia ser do ponto de vista humano, para ser do ponto de vista divino, para que aquilo que parece ser aos olhos dos homens, deixe de ser. Por exemplo, os homens que confiam tanto no poder do dinheiro e dos seus bens, aqueles que se sentem realizados por isto, mas de repente descobrem que o valor do dinheiro é tão efêmero como os próprios sonhos que ele produz. Mas aqueles que confiam no Senhor descobrem que há uma base em sua vida. Aqueles que confiam no Senhor conhecem, descobrem a diferença entre felicidade e apenas alegria. Alegria é uma mera emoção, felicidade é um estado de alma permanente, e isto vem do Senhor. Não há questão, não há dúvida, não há dificuldade ou luta que possa resistir à sabedoria do nosso Senhor. Ele deseja muito ser o fiel conselheiro, o guia seguro de todos os que confiam nele pela fé. E a segunda referência no texto é esta: ele será chamado maravilhoso conselheiro e Deus forte. O termo hebraico aqui é El, um dos mais antigos para se referir a Deus. Não é um nome de Deus, mas é uma referência. Geralmente é aceito que o seu significado na língua semita, o significado da palavra El é este: aquele que é forte. Deus, aquele que é forte, sendo aplicada para designar um ser poderoso em todos os sentidos. Daí a pertinência para ser dado a Jesus este nome. Ele é Deus, ele é El, ele é o ser forte, ele é o Deus poderoso, aquele que tem o poder. Lembram das palavras El Shaddai? Shaddai é uma palavra hebraica que significa todo suficiente ou todo poderoso. Então, El Shaddai significa Deus é o todo poderoso. Vemos também em El Elohim, o hebraico Elohim é traduzido como Altíssimo, e o seu significado possui o sentido de ser superior ou altamente exaltado, altamente elevado. E quando na Bíblia há referência a Deus como o El Elohim, nós estamos dizendo que o nosso Deus é um Deus altíssimo. E aqui Isaías diz que este menino que há de nascer, ele será Deus forte, o El, o exaltado, o glorificado, aquele que será honrado. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque é referido como sacerdote do Deus Altíssimo, ou sacerdote do El Elyon. Oh, que glória, irmãos, nós sabemos que esse Deus se fez homem, apesar de todo o seu poder, sua glória, sua majestade, sua excelência. Ele veio para conhecer a nós, ele veio para pelo seu Espírito habitar em nós. Isto é o Natal verdadeiro.
Todos nós gostamos das guloseimas próprias do Natal, gostamos de ouvir as músicas que só em dezembro são tocadas, gostamos de ver o colorido das lâmpadas, nós nos divertimos com este espírito maravilhoso, mas nós, como cristãos, precisamos ir além disto, ir na profundidade do sentido da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus é El, é Deus, é aquele que é forte, onipotente, ele tem o poder e toda a autoridade da divindade. Eu lamento muito por aqueles que no Natal olham para a figura de uma criança num bercinho lá no cartão, ou que simboliza isto num presépio através de figuras. Imaginam que Natal é aquilo. Jesus, hoje, se vivesse aqui na terra, ele já teria 2000 e poucos anos. Como a gente se referir a Jesus como menino, como recém-nascido? Como esta figura pode ser de tal forma enraizada na mente das pessoas, que estas verdades sobre Cristo ainda não se cristalizaram? João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é Deus entre nós, sim. Tito capítulo 2, versículo 13 diz, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Salvador Jesus Cristo. O Jesus do nosso Natal é alguém que está acima de qualquer pessoa, em seu entendimento, em sua sabedoria, em sua santidade, em sua autoridade, em seu poder, em sua majestade, em sua glória. Celebrar o Natal é também olhar para um texto como este e saber que Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo, na essência do seu ser. Não limite, meu irmão, minha irmã, a tua celebração natalina, a admiração de uma manjedoura, de canções notáveis ou de meros sentimentos de gratidão. Uma coisa boa que nós podemos fazer no Natal é renovar o compromisso de ser um adorador dele. Nesta semana, numa das conversas com alguém, eu disse isto: há no ser humano este instinto de procurar um ser superior. Por isso que os povos que não têm o conhecimento deste Deus verdadeiro, adoram astros celestes, adoram animais, adoram até árvores. É preciso que todos saibam, nós somos criados por Deus, nós somos originados nele, e é por isso que Ele quer ter comunhão conosco, é por isso que Ele quer nos recuperar da nossa condição de distanciamento dele, para que todos possam saber como Ele é um maravilhoso conselheiro, como Ele é um Deus forte. Comprometa-se a ser um adorador, uma adoradora daquele que permanece e até hoje ele é aquele que tem os conselhos sábios e inerrantes, aquele que tem o poder, a força, que tem toda condição de ser invencível, até a morte se submeterá a ele vencerá a morte, diz o livro do Apocalipse. Vamos celebrar o Natal, considerando esta natureza essencial do nosso Senhor. No próximo domingo eu falarei sobre as duas seguintes referências: Ele será Pai eterno, Ele será o Príncipe da paz. E também o versículo 7. Convido você a estar conosco no próximo domingo, às 10h30, para podermos juntos continuar esta nossa meditação. E nós vamos encerrar este culto cantando um bonito hino que será conduzido pelo nosso ministro de música.
Mesmo assentados, nós vamos continuar pensando nesse Deus que abriu mão da sua glória e como menino veio aqui, mas também sendo o próprio Deus. Coisa difícil para imaginarmos, né, irmãos? Mas esse é o nosso Deus, que tem poder. Eu quero cantar essa música. Não sei se você conhece, mas você vai acompanhando na letra e nós vamos cantar juntos. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho nasceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra. Há um nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cante comigo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome precioso, Jesus, nome sobre todo nome. Você pode ficar em pé no seu lugar para cantar comigo? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o nosso Deus, é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Glória a Deus.
Queremos mais uma vez agradecer a todos os que têm acompanhado o nosso culto, que têm estado conosco. Você de fato participa conosco em espírito, porque estamos adorando juntos ao nosso Deus. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então Ele está aqui conosco e com todos aqueles que nos acompanham. Repito nosso convite para todos estarem conosco no próximo domingo, às 10h30, quando estaremos dando continuidade a este estudo. Que o Senhor conceda a todos nós o restante de semana abençoado em sua presença. Convido você para mais um momento de oração e estaremos assim encerrando o nosso culto. Renovamos a Ti, Pai, nossa gratidão pelo amor como o Senhor nos trata, pela maneira como o Senhor diz sim a nós naquilo que Te pedimos de maneira amorosa. Quando o Senhor nos diz espera, também de maneira amorosa. Quando o Senhor nos nega de maneira amorosa. Porque o Senhor é sábio, o Senhor é justo, o Senhor é inerrante. E nós queremos crer sempre nisto, que o Senhor será o nosso principal e maior conselheiro, que o Senhor será sempre a nossa fortaleza, o nosso Deus eterno. Que nunca nós que somos os Teus filhos nos esqueçamos disto. Conduz-nos agora, Pai, em paz para os nossos lares, sob a proteção celestial. E que o amor de Deus, nosso Pai divino, que a consolação do Espírito Santo, que a comunhão que temos através de Cristo Jesus, estejam conosco para sempre. Amém. Amém. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.